No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meu Deus, olha só essa condição aí, né, que Jesus colocou, o discipulador, o sumo pastor, amém? Para Jesus, uma coisa é eu dizer que eu sou discípulo de Jesus, outra coisa é Jesus falar para alguém que eu sou discípulo dele. Não é que é forte? Amém ou não amém? Uma coisa é eu dizer que eu sou discípulo, outra coisa é Jesus dizer que eu sou discípulo dele. Tanto é que tem alguns naquele grande dia que vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei isso, eu fiz aquilo outro e tal. Ele vai dizer: olha, eu nunca te conheci, né? Então, existem condições para um discípulo ser discípulo, e uma dessas condições está no fruto, amém? Meu Pai é glorificado, ele ainda mete o pai dele no negócio. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Não é fruto, é muito fruto. E assim, e somente assim, dando fruto, é que vocês são, de fato, meus discípulos. Né? Então, irmãos, essa passagem fala da importância dos discípulos darem frutos. Amém? Né? Agora, quais são esses frutos? Que tipo de fruto é esse que o discípulo tem que produzir para Cristo? Né? O pastor Abe, ele mostra assim de uma forma muito clara, de uma maneira muito clara, quais tipos de fruto todo discípulo precisa produzir. E eu quero que você fique muito atento nesse vídeo na tela. O pastor Abe vai falar para nós quais são os frutos que nós precisamos produzir na nossa vida, se você, se nós quisermos que o nosso Senhor Jesus realmente nos chame de discípulo. Amém? Fique de olho na tela aí. Para Deus, Deus mede a produtividade diferente, porque Deus mede como frutificação. Isso que é produtividade para Deus. E nós vamos estar falando o que é fruto, os 4 tipos de fruto na Bíblia e como frutificar. Tá? Agora, eu só quero te falar uma coisa aqui. Para Deus, são as coisas em que verdadeiramente Deus quer que sejamos produtivos. E quais são essas coisas? Os 4 tipos de fruto na Bíblia. Primeiro tipo de fruto que a Bíblia ensina: fruto de arrependimento. O João Batista falou para os religiosos que estavam vindo, querendo parecer tão certos, tão piedosos, ele falou: produzir, pois, frutos de arrependimento. Em outras palavras, tem muita gente que se chama de evangélico, talvez até de pastor, mas nunca houve uma conversão autêntica. Tem que ter um novo nascimento, tem que virar as costas para o pecado. A palavra arrependimento, no grego, é metanoia, quer dizer uma mudança por completa de mentalidade. E no hebraico é mais forte ainda, na minha opinião, até porque o Novo Testamento foi escrito por hebreus, a grande parte, e eles estavam com uma mentalidade hebraica ao escrever o Novo Testamento. E no hebraico, a palavra arrependimento, porque as palavras no hebraico, elas pintam um quadro, As palavras no hebraico, elas são palavras que pintam quadros. E a palavra arrependimento no hebraico quer dizer uma volta de 180 graus. Em outras palavras, eu estou indo numa direção, fazendo o que eu quero, o que bem eu acho que é melhor, a minha opinião, e aí eu viro as minhas costas para minhas opiniões, para os meus desejos, eu viro as costas para o mundo, para o pecado, para o maligno, e eu realmente recebo Jesus não só como Salvador, porque como Salvador não vai te trazer salvação se você só receber Jesus como Salvador. Nenhum lugar na Bíblia fala que é para receber Jesus só como Salvador. Para você ser salvo, a Bíblia fala, você recebe Jesus como Senhor,
como dono da sua vida. Então, o primeiro tipo de fruto que Deus quer que tenhamos é o fruto de arrependimento. Segundo tipo de fruto, fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, ele mostra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São 9 forças espirituais do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de você e Deus quer que você frutifique com o caráter de Cristo, porque os dons do Espírito, milagres, curas, línguas, poderosas revelações, os dons do Espírito demonstram o poder de Deus, mas o fruto do Espírito demonstra o caráter de Deus. E é isso que Deus quer também, que você seja frutífero, uma vida de caráter, de integridade, uma vida que demonstra realmente algo que vai trazer impacto permanente na vida de todos ao seu redor. O caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Terceiro tipo de fruto é fruto de outro cristão, ou seja, ganhar vidas para Jesus. A Bíblia fala muito sobre isso. Quando você fala de Jesus para as pessoas, você ora com alguém para aquela pessoa entregar a vida a Jesus, ou você convida para o culto, ou você manda o link do culto online, ou você convida para o life group, e aquela pessoa então depois entregou a vida para Jesus lá no culto de celebração, sabe o que acontece? Você está sendo frutífero, você está ganhando vidas para Jesus. Parabéns. Isso é verdade. Uma girafa produz o quê? Outras girafinhas, não é mesmo? Um elefante produz outros elefantinhos. Um cristão deve produzir também mais cristãos. Agora, Deus quer que sejamos frutíferos. Você já pensou numa coisa? Alguém falou de Jesus para você, não foi? Alguém falou. Se hoje você está seguindo Jesus, é porque alguém falou Jesus. Você é fruto daquela pessoa. Agora eu lhe pergunto, quanto fruto permanente você tem? Quantas pessoas que você ganhou para Jesus e que ainda estão seguindo Jesus? Uau, isso que é fruto permanente. Isso é fruto permanente. Interessante, só tem 2 coisas que você não vai poder fazer lá no céu. Já pensou nisso? No céu você vai poder cantar, você vai poder estudar a palavra, se quiser, você vai estar lá com a própria palavra viva, que é Jesus. Você vai poder adorar, você vai poder comer, sabia disso? Vai ter aventuras, a Bíblia fala que nós vamos trabalhar, não um trabalho penoso, mas vai ser gostoso, muitas aventuras, muitas tarefas maravilhosas que Deus tem, só Deus que sabe, talvez explorar as galáxias, nós não sabemos tudo que Deus tem planejado para nós, mas no céu você vai poder ter mais comunhão com Deus do que você tem na terra, mais comunhão com seus irmãos, você vai poder adorar mais, você vai poder tudo mais, mas tem 2 coisas que você não pode fazer no céu, só 2. Sabe quais são essas 2 coisas? Uma, você não pode pecar, e você não pode falar de Jesus para alguém que não conhece Jesus, porque todo mundo lá no céu já vai conhecer Jesus. Agora, Deus, na hora que você entregou a vida a Jesus, Deus não te levou direto para o céu, Ele te deixou aqui na terra. Ele te deixou aqui na terra. E agora eu faço a pergunta. Só tem 2 coisas que você não vai poder fazer lá no céu, que você pode fazer aqui na terra: pecar e falar de Jesus para os outros. Você acha que Deus te deixou na terra para fazer qual dessas 2 coisas? Você acha que Deus te deixou na terra para pecar? É claro que não. Deus te deixou na terra por uma razão somente. Por isso que quando você entregou a vida a Jesus, o anjo já não te puxou pela mão e te levou para o céu. Deus te deixou aqui na terra por uma razão somente. É para você levar outras pessoas para o céu com você. Para você falar de Jesus e ser uma testemunha viva dele. Uau, é muito forte. 4º tipo de fruto. Fruto do ministério. Servir a Deus e servir as outras pessoas. Isso fala de servir a Deus da forma que Deus projetou você. Em outras palavras, Deus quer usar seus talentos, suas habilidades, seus dons, seus gostos benéficos, sua personalidade, suas experiências para abençoar outras pessoas e promover o reino de Deus.
eu acredito que tem pessoas que têm chamado para ser juiz e transformar o judiciário do nosso Brasil, ganhar outros juízes e promotores e desembargadores para Jesus. Se essa pessoa desobedecer a Deus e falar, não, eu quero só ser pastor, só ser missionário e não vou ser juiz, ela vai estar sacrificando uma vida produtiva do jeito que Deus projetou. Porque existem várias esferas de influência e Deus escolheu cristãos para ser reitores, professores de universidade, jornalistas. Deus quer que nós possamos influenciar as pessoas, servindo a Deus, servindo as pessoas. E como que eu começo a fazer isso, pastor Eibe? Na intimidade com Deus, ouvindo a voz dele, servindo a Deus, aqui na igreja, nos ministérios, se envolvendo como voluntário. Talvez você ama essa área de mídia. Agora mesmo estou gravando culto online, está praticamente vazio aqui o auditório. Tem o meu querido amigo, o pastor Marco Antônio, que está aqui. Mas fora ele, só tem aqui no auditório todo os 4 que estão trabalhando com a mídia. 3 câmeras e um fotógrafo. Porque eles estão servindo a Deus. Você acha que estão ganhando um monte de dinheiro para fazer isso? Não. Mas eles estão usando os dons que eles têm para ajudar você a ouvir a palavra de Deus. Eu lhe pergunto, você está usando os seus dons para ajudar outras pessoas a ouvir a palavra de Deus? Você está servindo a Deus? Você está envolvido nos ministérios da sua igreja? Você está envolvido no Life Group, levando pessoas para o Life Group, ganhando vidas para Jesus? Meu irmão, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Então, o 4º tipo de fruto é fruto do ministério. Agora, quando Jesus falou para a figueira, o que ele falou aquela vez? Ele falou assim, nunca mais você vai dar fruto. Uau! Alguém falou, mas por que Jesus fez isso? A figueira depois morreu. Como é Deus trazendo morte para uma árvore? Que coisa horrível. Sabe por quê? Claro que ele estava ensinando um grande princípio de fé, o poder das nossas palavras. Mas ele também estava ensinando um outro grande princípio. Sabe qual é esse outro grande princípio? Que um cristão que não dá fruto é uma contradição. Ele estava ensinando a importância de todo seguidor de Jesus deve dar muito fruto. Deus disse que ser produtivo traz glória para Ele. Uau! O que ele disse? Já que você não me deu fruto, figueira, você nunca mais vai dar fruto. Vamos cortar essa figueira, ela vai morrer. E ela morreu, em 24 horas ela já tinha morrido, aquela figueira. Por quê? Porque ela só estava o quê? Sugando a terra. Ela só estava ocupando espaço, mas não dando fruto. E Jesus estava nos ensinando um princípio muito profundo. Sabe qual é esse princípio que ele estava nos ensinando? É que Ele quer muito que você dê fruto. E se você não estiver dando fruto, realmente você é uma contradição em termos, porque se você já entregou a sua vida para Jesus, um cristão autêntico sempre deve dar fruto. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 10. Toda árvore, não vamos ver primeiro Lucas 13, 7, Lucas 13, 7, olha só o que ele diz. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada, portanto corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. É muito forte esse versículo. Olha esse outro, Mateus 3,10. Toda árvore que não der bom fruto será cortada. Meu Deus, é sério essa área de frutificação. Pastor Eibe, como frutificar então? Como frutificar? Em primeiro lugar, eu vou estar compartilhando 3 segredos rápidos aqui, como frutificar. E eu sei que eu já dei muito conteúdo nessa mensagem, e ainda vou dar muito conteúdo, mas não vai ser uma mensagem comprida. Então, aperte o cinto de segurança, vamos lá. Agora, como frutificar? Em primeiro lugar, cultive raízes profundas. Cultive raízes profundas. Jeremias 17, 7 a 8, ele diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende, olha só, estende as suas raízes para o ribeiro.
ela não temerá, essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha o que ele diz esse versículo, deixa o versículo na tela só um pouquinho mais, para eu mostrar uma coisa. Olha o que ele diz, ele fala, ela não ficará ansiosa no ano da seca. Mas antes de falarmos sobre isso, olha a outra parte que ele fala, ela não temerá quando chegar o calor. Ela não temerá quando chegar o calor. O calor, o que é o calor? Quando a coisa esquenta para o seu lado, as tribulações, as angústias, as pressões, as dificuldades. Ai, tanta dificuldade. Sabe o que muitas pessoas fazem? Desmontam por dentro, entram em pânico, ficam desesperadas, entram em depressão. Sabe por quê? Porque não têm raízes profundas. E elas deixam de ser frutíferas, elas deixam de ser produtivas quando vêm os problemas, quando vêm as situações horríveis. Agora, gente, eu não estou minimizando nem um pouco a pandemia tão séria que nós estamos passando nesse momento. Eu estava falando o outro dia, no meu life group online, pelo Zoom, que na minha opinião, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca houve uma catástrofe tão grande que mundialmente afetou praticamente todas as nações. Nós estamos num dos momentos mais graves da história dos últimos, 100, 200 anos. Isso é muito sério. É muito sério. Então, não estou minimizando nem um pouco. Agora, o que eu estou dizendo é que se você tiver raízes profundas, você não precisa parar de frutificar. Você não precisa parar de ser muito produtivo, mesmo no meio de uma pandemia como essa. Por isso que ele diz, quando chegar o calor, não vai ficar com medo, ela não temerá. Eu amo esse texto. Quando chegar os problemas, eu não vou ter medo, eu vou ficar frutificando. Por quê? Porque minhas raízes estão profundas. Mas o que mais esse texto diz? Ele diz, a árvore não vai temer quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ela não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, mesmo no ano da seca. O que é o ano da seca? O que é o ano da seca? O que significa? Isso fala de escassez. De escassez. Isso fala que você poderá passar, talvez nesse momento, tem alguma área da sua vida, em algum recurso, está faltando para você. Talvez é dinheiro, talvez é energia, talvez é saúde, talvez é apoio de outras pessoas. Ele diz, mesmo quando você está passando por grande escassez, olha o que ele diz, não deixará de dar fruto. Uau! Isso é muito forte, muito forte. Mesmo quando faltam os recursos para você, você não vai deixar de dar fruto. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque suas raízes estão profundas. Agora, pastor Eibe, como cultivar então raízes profundas na nossa vida? Em primeiro lugar, tempo com Deus e a sua palavra. Tempo com Deus e a sua palavra. É a palavra de Deus que vai gerar raízes profundas. Se você, e aí é a escolha que só você poderá fazer, Deus não vai forçar você a fazer isso, é você que escolhe a priorizar um tempo a sós com Deus. Nós chamamos aqui na Paz Church o TSD, tempo a sós com Deus, onde você vai separar tempo todo dia. Eu sempre falo para as pessoas, começa com pelo menos 15 minutos, mas seja fiel e consistente. Não adianta ser, eu li a Bíblia 1 hora, mas aí passou um mês e nunca mais leu. Não, não é assim. Todo santo dia, seja fiel, seja fiel, seja fiel. Pelo menos 5 dias por semana, de segunda a sexta. Mas toda manhã, tem aquela prática, aquela consistência, aquela disciplina de você criar raízes profundas na palavra. Raízes profundas na palavra. Olha o que ele diz em Salmo 1 capítulo, versículo 2 e 3. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Você tem prazer em ler a Bíblia? Eu amo ler a Bíblia.
Eu amo ler a Bíblia. Você tem prazer de ler a Bíblia? Você já leu a Bíblia hoje? Você já tirou tempo para ler a palavra de Deus? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Uau! De dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Esse tudo aí, no original, quer dizer tudo. Tudo que você faz, você vai ter sucesso. Que promessa absoluta. Deixa aí na tela mais um pouco, olha só. Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Isso me faz lembrar das árvores sequoias, dos redwoods, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Elas têm, às vezes, mais do que 80 metros de altura. 80 metros de altura. Aliás, a árvore mais alta é de 115 metros de altura. Uau, uau. E algumas delas têm raízes impressionantes. Aliás, todas elas têm raízes impressionantes, mas algumas delas têm 4.000 anos de idade. 4! Elas já existiam 2.000 anos antes de Jesus andar na terra. 4.000 anos de idade. Já pensou numa coisa dessa? Muitas delas já passaram por fogo. O fogo queimou metade do tronco e ela ficou crescendo centenas de anos depois disso, frutificando. Por quê? Porque ela tem raízes. Agora, as raízes dessas sequoias são muito interessantes, porque elas entrelaçam com outras, por isso que elas crescem em grande grupo, né? Elas crescem na coletividade, né? Veja as raízes. Bem, essa aqui é a árvore da sequoia. Olha a largura dessa árvore. Que coisa impressionante. Olha só, isso é só uma das tantas árvores que tem lá. Eu já fui lá, tem até túneis nessas árvores. É uma coisa de louco. Agora, veja bem como são as raízes dessas sequoias. Olha só, elas são assim, ó. Elas vão entrelaçando aqui no subsolo, e por isso que elas se seguram. Pode vir vento, pode vir fogo, e elas não vão cair, mesmo sendo tão altas, porque elas estão entrelaçadas. Sabe o que isso nos ensina? Como cultivar raízes profundas na nossa vida? Sim, tempo com Deus e a sua palavra, tá? Mas também, olha só, congregar no culto, no life group, e ter comunhão. Você tem que ter suas raízes entrelaçadas com o outro. Eu estava falando agora mesmo com o pastor Marco Antônio, e ele estava dizendo como a vida dele mudou por completo, depois que ele conheceu os princípios para a glória de Jesus, princípios da palavra, ensinados pela Past Church, sobre discipulado, como a vida dele estava um caos por completo. E toda a glória seja dada a Jesus, como hoje a vida dele está tão maravilhosa, tão cheia de graça. E o pastor Marco Antônio estava até dizendo uma coisa que eu concordo 1000%, Deus já tinha me mostrado isso também, que o grande avivamento, agora que estamos mergulhando, é um grande avivamento de discipulado, que vai conquistar as nações. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Uau, uau. Agora, segundo segredo, elimine as ervas daninhas, tá? Então, crie raízes profundas, mas também elimine as ervas daninhas. Lucas capítulo 8, versículo 14, as sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro, divertir-se, as sufocam. As sementes não produzem nada. Então, o que são as ervas daninhas? Que você tem que eliminar. Se você quiser dar muito fruto, tem que eliminar as ervas daninhas. Escuta bem, isso aqui é muito forte. As coisas que sufocam a sua agenda, a tal ponto que você não tem tempo para ser frutífero. Você não tem tempo, porque elas vão consumando sua energia, sua atenção, e aí você não tem tempo
para criar raízes profundas, você não tem tempo para servir os outros, para amar os outros, porque você está sufocado com uma agenda que não te dá tempo. E o que sufoca a nossa agenda? Esse mesmo texto mostra, ele fala sobre vivendo para se divertir. Muitas pessoas, elas estão vivendo mais para divertir. No final de semana não tem problema faltar o culto, elas pensam, porque eu vou para a praia, ou eu vou lá para a chácara, eu vou para o sítio, vou para as montanhas. Não tem problema, mas com o negócio de culto, buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar, eles só na teoria, porque na prática estão vivendo para se divertir. Estão vivendo realmente para a recreação. É errado se divertir? É errado ter recreação? Não! Mas tem que ter a prioridade. Se você deixar isso sufocar a sua agenda, isso se torna uma erva daninha. Outra coisa, a avareza, ele fala sobre as pessoas que preocupam só em ganhar muito dinheiro. É errado ter muito dinheiro? Não! Deus quer prosperar você, e tem algumas pessoas que Deus vai até escolher para ajudar a financiar mesmo essa grande obra de ganhar vidas ao redor do mundo e ajudar. Deus quer prosperar a sua vida, com certeza. Não é errado você ter dinheiro, mas é errado o dinheiro ter você. Isso que é avareza. É quando o dinheiro tem você, o dinheiro que comanda a sua vida, comanda a sua agenda, sufoca, e você não é frutífero. Olha que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de... Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Dinheiro não é a raiz de todos os males. Porque se riqueza fosse a raiz de todos os males, Deus seria o pior de todo o universo, porque Deus é o mais rico. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Agora, veja bem, rapidamente, porque meu tempo é pouco, olha, algumas maneiras de verificar a saúde do seu coração nessa área de dinheiro, tá? Sua reação quando alguém pede esmola na rua. Essa pessoa devia estar trabalhando, ou devia e tal. Ou você é uma pessoa generosa, que ama, que tem compaixão daquela pessoa. Você não sabe a história dela. Eu prefiro errar dando para alguém que talvez vai até usar erradamente aquele dinheiro, do que errar e correr o risco de não ter dado para alguém que ia ajudar, talvez o seu filho, que está passando fome. Entendeu? Segunda forma de verificar a saúde do seu coração nessa área financeira. Você se alegra quando o seu vizinho ou seu colega tem algo melhor do que o seu? Um carro mais bonito, uma casa mais bonita, mais dinheiro do que você? Você se alegra com isso? Você fica feliz com a prosperidade do seu próximo? Se o seu coração estiver sadio nessa área financeira, você vai ficar feliz. Terceira forma de verificar a saúde do seu coração. Você desconfia de qualquer pessoa rica? Você já olha para o rico e já pensa assim, deve ter enriquecido aí, atropelando os outros, de forma ilícita, ele não paga o imposto, ele é uma pessoa errada e tal, sempre querendo rebaixar alguém que é rico. Que atitude avarenta e estranha, mostra um coração doente, Outra forma de verificar a saúde do seu coração nesta área de dinheiro diante de Deus. Você fica desconfortável quando é ensinado sobre dízimos e ofertas. E sempre você quer justificar, com bases supostamente bíblicas, suas falhas em ser mais generoso para com a obra de Deus. Eu vou repetir isso, que é muito forte. Isso mostra um coração doente nessa área financeira, diante de Deus. Você fica desconfortável quando é ensinado sobre dízimos e ofertas. E você sempre quer justificar, com bases supostamente bíblicas, suas falhas em ser mais generoso para com a obra de Deus. Uau. Outra forma de demonstrar a saúde errada do coração é que sempre tem planos para ajudar na obra de Deus, ou de dar para os pobres, mas sempre fica para o futuro. Não, um dia eu vou prosperar muito, você vai ver, agora eu vou fechar um negócio, aí eu vou dar, sempre é no futuro, nunca é no presente. Tem alguma coisa errada no coração. Você fala, mas eu sou pobre, pastor Eibe. Pela fé você não vai ser pobre mais,
Mas para mudar esse quadro, um dos primeiros segredos é você entender, tem pessoas mais pobres do que você. Por que você não ajuda aquelas pessoas? Por que você não já seja generoso assim? Porque quem é fiel no pouco, Deus vai fazer fiel sobre o muito. Mas quem não é fiel sobre o pouco, até o pouco que ele tiver, será tirado. É muito forte. Outra forma que sufoca, outra erva daninha, preocupação constante com o amanhã. Os mandamentos de Deus são maravilhosos. O que Deus diz? Não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Entrega tudo para Deus. Descanse nele, sabe? Saiba que Ele vai cuidar do seu futuro. E terceiro lugar, como frutificar? Então, primeiro, crie raízes profundas. Terceiro, elimine as ervas daninhas. E segundo, elimine as ervas daninhas. E terceiro, regue constantemente, com muitos louvores. Sabe? Então, olha, escuta bem. Você quer frutificar? Comparando com uma planta, né? Com uma árvore. Raízes profundas. Elimine as ervas daninhas, para que a semente possa frutificar, crescer bem. E aí, regue constantemente. Como que eu vou regar? Com louvores, pela fé, pela fé. Olha que Jesus disse, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Isaías 55, 10 a 11, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Libere a palavra de Deus, libere a palavra de Deus nos louvores, vai regando na presença de Deus, numa vida cheia da presença de Jesus, e olha o que acontece, você vai ver a sua fé explodir, e com a fé tudo é possível. Isso que Abraão fez, o meu xará, Eibe, apelido para Abraão, não sei se você sabe disso, meu nome é Abraão, né? Abraham, em inglês. Olha o que, Romanos 4:20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas sua fé, olha só, sua fé, a fé de Abraão foi fortalecida na medida que ele dava glória a Deus. Você está tentando aplicar a fé para alguma área da sua vida, para você ser muito produtivo, muito frutífero, e a sua fé ainda não está lá ainda. Fique só dando glória a Deus, fique só regando a semente, dando glória, 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 e logo a sua fé será fortalecida, e com a fé tudo é possível. Você vai ser muito frutífero, você vai ser muito frutífero, você vai ser muito produtivo. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aleluia! Esse nosso pastor Eibe é muito tocha, meu nome. Fique de pé. Rapaz, é muito legal.